3, 2, 1. Estamos gravando. Fala, turma, tudo bem? Hoje é dia 28, né? Se eu não me engano, isso, 28 de julho. A gente está terminando um ciclo chamado Upgrade Trader, né? Que é elevar o nível do trader. E a gente começou esse ciclo no início do mês, fazendo usando o sistema do Profit para fazer regras de coloração, rastreadores. Usamos o Block Builder, usamos IA, fizemos indicadores e agora a gente vai fazer um robozinho, botar o robozinho para operar. Fazendo um adendo aqui importante, eu não sou especialista nisso, eu estou entrando de fofoqueiro nesse mundo, estou usando e está funcionando e eu estou fazendo isso junto com vocês. É uma maneira até de eu fazer o meu próprio upgrade. Vocês são meus convidados para isso, né? Então, 0800, me desculpe qualquer coisa aí. Se não funcionar adequadamente, a gente vai tentar corrigir ainda mais para frente, tá? E onde tudo começa, né? Deixa eu tirar esse reloginho daqui, que a gente não precisa dele agora. Onde tudo começa? Começa aqui na tela principal do Profit. Eu estou usando a versão Pro. Tá? Eu cheguei a pensar em fazer otimização baixando a outra versão que eles têm, a outra, mas não vou fazer isso. A gente pode fazer alguns testes, né, de otimização na mão aqui mesmo. Ao invés de usar a ferramenta deles que faria zilhões de verificações muito rapidamente. Se vocês quiserem fazer isso, aí baixa. Aqui tem um chatzinho do Arena Trader, onde eu coloquei meus robozinhos já, regras de exploração, templates, se vocês quiserem pegar, é no chat aqui, Arena Trader, né, XP oficial. Não quero saber de eventos corporativos agora. E aqui que tudo acontece, tá? Vamos esperar só mais 2 minutinhos para começar exatamente às 4, mas eu já estou gravando. Tá gravando, se alguém quiser depois voltar, pode voltar. E aqui temos estratégias, estão vendo? Estratégias. Automação de estratégias, automação passo a passo, importar e exportar automações, se você pegar de alguém, quiser mandar para alguém. Planos, isso aqui eu não faço a menor ideia do que seja. Aí tem a central de estratégias, editor, importar e exportar estratégias de novo. Aqui são automações, aqui estratégias, né? Block Builder. Ele tem esse lugar aqui de otimização e backtest e a loja de estratégias, se vocês quiserem pegar alguma coisa pronta. E o que a gente está fazendo é na mão, né? Aqui, bem importante, só relembrando para quem não viu as aulas anteriores, o manual de estratégias. Se você quiser usar a inteligência artificial para construir seus robôs, eu sugiro que vocês baixem esse manual de estratégia. Tá? Vai baixar ele aqui, né? Você salva e carrega dentro da tua IA. Né? Se você tiver aquela IA, você tem todas as cores, nomenclaturas, regras ali espalhadas. São mais de 500 páginas, então é bom botar a IA para fazer essa ajuda. Tá? Aí ele já vai construir seus robôs, suas regras de coloração, que mais? Seus indicadores usando esses parâmetros que você enviou para ele. Então vamos aqui começar. Né? Já são 15h59. E o que eu vou falar com vocês aqui? Boa tarde, dona Cida. Quem está aqui na área já com a gente, deixa eu ver quantos estão assistindo. 24 pessoas por enquanto. Cara, depois a turma sabe que vai estar gravado, vai para o meu canal do YouTube, vai para o Bolsa com Giba, tá? No YouTube. Se vocês quiserem depois pegar essa gravação a partir de... Eu não sei se vou botar amanhã ou só na virada do mês quando compilar tudo, tá? Mas eu já vou gravar e vai subir para lá. À tarde. Então vamos fazer o nosso primeiro robozinho. O legal é a gente criar uma regra de coloração que a gente goste primeiro. Se a regra de coloração estiver boa, a gente cria um indicador que dá o sinal para a regra de coloração. Alexa, desligar. E a partir disso a gente construi um robô em cima da regra de coloração e também do sinal que a gente vai criar, ok? Então, o que a gente já tem aqui? A gente já criou algumas coisas. Eu queria fazer hoje um robozinho de cruzamento de médias móveis simples e tentaria fazer o setup da praia. Mas acho que o setup da praia vai ser bem complicado, vou deixar ele para o finalzinho. Vamos tentar fazer aqui primeiro uma automação, tá? Pelo criar nova estratégia ou Block Builder, né? Vamos ali para o Block Builder primeiro, depois a gente usa IA. Block Builder demora mais, IA bem rapidinho. Block Builder, nova regra, deixa eu ver se a gente tem aqui automação. Se o fechamento da barra, né? Pode escrever, se souber escrever tudo direitinho, ou puxar por aqui, ó. Isso aqui é muito fácil, ó. Se o fechamento for maior que um high-low, que uma média, vamos botar aqui a média de 3 períodos. Aqui tem indicadores, tem oscilador. Vamos pegar aqui, ó. Se eu quero comprar toda vez que ele fecha acima do
Deixa eu ver do que eu quero. Da média? É da média. Então vamos pegar aqui indicador de tendência, ó, média. Média móvel. Deixa eu ver aqui, média. Média móvel. Mago das médias, média móvel de Madrid. Não, não é isso que eu quero, não. Tendência, média móvel, tá aqui. Esse aqui. Se for maior só, maior ou igual, não quero. Eu quero que o fechamento for maior e a média. Aqui ele está colocando. Vamos clicar aqui nessa engrenagem. Período 9. Se tiver acima da média de 9, a gente faz uma compra. Tá bem simples. Depois a gente vai poder elaborar o que quiser. Se o indicador estiver acima da 9, comprar, mas não toda hora, né? Eu preciso que ele esteja virando. Então vamos fazer o seguinte, ó. Se, tá? Então preciso de uma outra condição. Se o fechamento anterior, cadê o fechamento aqui? Eu deixei média escrito ali, atrapalhou, né? Então se o fechamento anterior, como é que eu digo para ele fechamento anterior? Eu venho nesse lápis e desloco um, né? Estou deslocando um período. Então se o fechamento anterior for menor, tá? Ou igual a média de 9, a gente pode usar a mesma média ali. Passei dela. 9. Vou escrever de novo, né? Tem muito indicador. Média de 9. Se o fechamento for maior que a média de 9 e o anterior for menor, é sinal que cruzou. Perfeito? Se tivermos um cruzamento, então eu vou querer que faça o quê? Eu quero que ele compre. Né? Eu quero que ele compre buy at market, comprar a mercado. Ou compro até um limite de preço, só que eu não sei qual é o preço. Então, botar buy limit aqui vai ser complicado. Uma compra stop, se eu tiver vendido, ele vai fazer a compra estopando. Ela vai poder botar uma limitação. Tem umas regrinhas aqui que eu li até no manual já, e deixei aqui uma anotação para a gente. Ele tem buy at market, ele só vai comprar a quantidade se eu usar esse buy at market. Se eu usar o buy limit, eu vou ter que dizer o preço e a quantidade. E se eu botar uma compra stop, eu tenho que botar preço limite e a quantidade. Vou ter que botar 3 referências, tá? Você pode fazer a consulta dessas referências em outros indicadores que tem as informações. Tem uma coisa chamada buy position, uma instrução. Tem uma buy price, tem uma daily result, tem uma instrução last bar on chart. Então você tem várias informações que a IA vai interpretar e vai fazer e que vão te ajudar, de repente, a construir o robô mais certinho. Então aqui eu só quero fazer uma compra a mercado, tá? Toda vez que ele cruzar a média de 9, ele vai fazer uma compra a mercado para ficar fácil, tá? Então, buy at market. Adicionar a estratégia, vamos ver se ele aceitou. Tá lá. E quero fazer a venda, tá? Se o fechamento, né, se ele reverter para baixo, se o fechamento for menor que a média, menor que a média de 9, mais o fechamento anterior, tá? E o fechamento anterior, como é que a gente faz o anterior? Lapisinho, desloca um, aplica o fechamento anterior for menor ou igual, maior ou igual, perdão, a média, aqui média de novo, olha como é que a gente já está ficando rápido, ó. A gente vai construir 50 robôs. Então, se a gente tiver o cruzamento, né, fechamento menor que a média, o fechamento anterior maior ou igual que a média, eu tenho um cruzamento para baixo. Então, eu quero que ele venda a mercado. Quero sell. Quero um sell. Então, vamos lá. Venda, operação. Resultado, sell. Sell to covers. Se ele tivesse comprado, ele teria que virar vendido. Eu não sei como é que faz a instrução aqui no bloco. Talvez eu tenha que botar um mais, e se tiver, aí vai pegar outras informações que eu prefiro que a IA faça, né? Pra gente ganhar até tempo. Então, vou botar aqui só um sell at market. Cadê o sell at market? Vender a mercado. Buy at market, buy.
Sell short at market. É isso aqui. Sell short at market. Se fosse limit, mais uma vez, se fosse limit, eu ia ter que botar o preço e a quantidade. Se fosse os sell shorts, cadê o stop, né? Sell short stop. Eu tenho que botar preço, preço, limite e quantidade. Seriam mais instruções. Eu não vou botar tanto agora. E vamos dar um adicionar a estratégia. Vamos salvar a estratégia para a gente não perder isso. Vamos salvar isso aqui como o primeiro robô. O primeiro robô que eu fiz, a gente nunca esquece. Vocês estão fazendo juntos ou estão só olhando? Me conta aí. Se estiver vendo essa gravação no YouTube, deixa nos comentários também, tá? Eu estou perguntando aqui no ao vivo o pessoal que está assistindo no Zoom, né? Tá só olhando. Isso aí, William. Valeu. Então, primeiro robô. Cross, média móvel de 9. Simples, só para a gente aprender. Valeu, Vonei. Isso aí. Não, começando só agora mesmo. É o primeiro robozinho. Nome da estratégia inválido. Claro que o nome está inválido, porque tem acento. Se eu tirar o acento, ele vai aceitar. Olha como é que tem as coisas. Estratégia criada. Quer abrir no editor? Sim. Abra o editor. Vamos ver. Bem simplesinho. Não botei quantidade, não botei nada. Talvez ele reclame. Ele já abriu aqui, ok. Vamos apertar execução. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Aí eu vou aqui no backtest. Ó, para ver se ele está funcionando. Olha, quantidade 1. Olha que bonitinho, gente. Azul isso, hein? É isso mesmo. Gráfico diário. Esse aqui é um swing trade de média de 9, olha. Não é crescente, né? O ideal é que você tenha um robô sempre subindo. Ele faz um topo, devolve, faz um topo, devolve, fica negativo e volta. Ou seja, você tem que aprender a refinar o robô. Claro, a gente fez uma coisa super simples. O ideal é que a gente tenha otimizações de ganhos e corte de perdas, né? Para aquele período de down ali, quando ele começar a cair depois de uma boa alta, você saber enforcar esse ganho. A gente pode usar outras ferramentas para filtrar e tentar tornar esse robô uma linha inclinada ascendente. Isso que é o ideal, né? Fala, Carlos Eduardo, beleza? Achei que o GPT faz bem melhor que o Gemini no MetaTrader, ele fez também melhor ainda. Legal. Se você subir nos dois o material, eles aprendem. Os dois estão fazendo muito bem. Eu estou me dando bem com o Gemini. Eu comecei com o GPT, mas estou me dando bem com o Gemini. Agora vamos fazer isso na IA. Gostei do robô, tá? Já é um bom sinalização, né? Que seguir tendência aqui funciona, tanto na alta quanto na baixa. Acho que ele está ficando posicionado. Buy, sell to cover, buy, sell to cover. Não sei se ele está ficando posicionado o tempo todo. Depois eu tenho que puxar o log para ver isso direitinho. Mas assim, a princípio, ele tá. O sell to cover. Eu acho que pode estar rodando certo. Entendeu? Aqui embaixo. A gente pode botar a média aqui para ver se está funcionando também. Seria um indicador. O que a gente está usando é a média de 9, né? Média móvel de 9. Simples. Inserir 9. Essa aqui que ele está usando. Ele pegou uns movimentos bem legais, realmente. Ó. Aqui estou achando estranho. Ele. Olha só que interessante. A gente tem que tomar só um certo cuidado quando constrói um robô. Não pode ser tão simples assim. Isso é só para a gente ver que funciona realmente. Ele abriu a venda, né? Ele aqui rompeu e voltou. Ele não fechou acima da média. Mas ele entendeu que ele fechou abaixo da média. Se cruzou para baixo, ele vende. Se cruzou para baixo, ele vende. Ele está alavancando e não está estopando. Teoricamente, não precisaria fazer nada, né? E ele, eu acho que aqui ele só zerou compras anteriores. Ele não aproveitou essa venda. Tanto que o financeiro aqui está caindo quando ele deveria estar vendido. Então a gente vai fazer agora no chat GPT lá, ou no Gemini, na IA, e ele vai fazer essa correção para a gente. Quer ver? Vamos lá. Eu já tenho ele carregado aqui nesse maisinho. Eu já baixei aquele manual, né? Já criei aqui o Profits, Backtests, Robôs. Ali já tem ele na memória. Já criei um monte de bagunça nele, já testei 36 coisas. Dá para fazer até por voz, se você quiser mandar o robô, né? Agora eu vou fazer por texto, né? Monte um robô que compre
toda vez que o fechamento for toda vez que o fechamento do ativo cruzar a média móvel, vamos dizer que a média móvel exponencial, simples, a média móvel aritmética, simples, né? Ou aritmética, acho que ele entende. Toda vez que o ativo cruzar a média móvel simples de 9 para cima. E que venda quando o fechamento do ativo cruzar a média móvel de 9 para baixo. Aqui eu vou dar uma reta quando o fechamento cruzar a média móvel assim, para baixo. Ao inverter, olha só, isso aqui é importante. Ao inverter a posição, né? Ao executar a posição, não inverter, né? Que ele não vai pensar nisso. Ao executar a ordem, verificar se está com alguma posição. E encerrar a posição anterior. Aí o que ele vai fazer, o robô? Ele vai escrever um comando, ele chama de booleano, ele vai verificar se tem posição, se tem posição ele vai zerar primeiro para depois executar a instrução. Então aquela queda que a gente viu que não tinha nada, é porque ele comprou e vendeu. No que ele vendeu ele só zerou, ele não abriu a segunda venda, ele só foi abrir a segunda venda na outra falha. Ele depois abriu até 3 posições, ele só vai ficar posicionado em um contrato pelo que eu quero, tá? Só vai abrir uma posição de cada vez. Monte um robô que opere e compre toda vez que o fechamento de mercado cruzar a média móvel para cima e que venda quando o cruzamento for para baixo. Aí ele faria de novo a venda, né? Ao executar a ordem, verificar se está com uma posição contrária. Se estiver na mesma posição, ele vai alavancar. Se estiver na contrária, ele só vai zerar. Então verificar se está, vou botar um Szinho aqui, né? Se está com alguma posição contrária e encerrar a posição anterior. Se já estiver com posição, se já estiver com posição na mesma direção do rompimento, não vamos alavancar, tá? Não fazer nada. Vou dar instruções agora de início e fim, tá? Começa a operar 9 horas. Assim que superar a máxima ou a mínima da primeira barra. Assim que fechar a primeira barra. Espero que não seja uma barra de 1000 pontos, né? Assim que fechar. Começa a operar 9 horas assim que fechar a primeira barra do dia. E encerra posições e cancela todas as ofertas ou ordens. Aí, se botar a dizer 15,59, 15,59, vamos ver se ele aceita esse comando. 15,59. Limite de entrada por dia, vamos botar? Limite de entradas por dia, 10 operações. Número máximo de stops, 5. Número máximo de stops. Stop loss. 5. Então vai para 10, compra, vende, mas toma 5 loss seguidos, ele para, né? Número máximo de stop loss por dia. Aí não precisa ser seguido, né? No dia. Ele vai contar os stops. Se der 5 loss, ele para. Vamos ver se eu esqueci mais alguma coisa. Acho que é só isso. Vamos ver aqui se já funciona. Isso, manual de estratégia do Prof. Pode baixar em PDF e mandar para o Gemini. Perfeito, é isso aí.
Isso aí, vamos lá. Eu peguei exatamente esse manual que tem aqui, ó. Estratégias, manual de estratégias, tá? Você baixa ele, são 500 e poucas páginas. E ele vai fazer o trabalho sujo pra gente lá. Ou o trabalho limpo. Eu salvei a estratégia ou perdi a estratégia? Peraí. Sumiu o meu negócio. Fiquei com medo de ter perdido isso. Ó, aqui está o código do robô, né? Com o manual do chat, tá vendo? Programado em NTSL do chat, usando média móvel simples períodos, verificação, cálculo da média simples, identificação de cruzamento de médias. Aí ele faz todo. Olha só, a gente fez 3 linhas. Óbvio que não podia comparar com o que está fazendo a IA, né? Ó, sell to cover, short e sell short a mercado. Ele fazendo as duas entradas, ó. Ele zera a posição comprada e entra vendido, tá vendo? Ó, a diferença, ó. Então vamos ver se vai funcionar essa referência aqui. Ele fala aqui de um detalhe: cruzamento exato, close -1, o robô compra fechando da barra anterior com a média, filtro de posição, limites diários, limite. Colocou aqui, ó, daily numbers of trades, daily numbers of loss. Eu espero que funcione tudo, tá? Vamos ver se vai dar certo. Vou dar um copiar aqui a estratégia. Copiei o código. Agora o que eu vou fazer? Eu vou aqui dar um maisinho e vai abrir uma nova aba de estratégia. Colei. Se tiver tudo certo, quando apertar aqui, ele vai dizer que está certo ou deu erro. Ele achou erro de sintaxe. Agora vamos descobrir qual é o erro. Se deu erro, temos que depurar. Daily Numbers of Trades. Talvez isso aqui não fique muito bom. Vamos ver se ele consegue corrigir. Vou mandar o print da tela para o Gemini. Deu erro aqui. Vamos ver se ele consegue corrigir. Enquanto isso, vou ver se tem outros erros, tá? Que é onde fica vermelhinho assim que está dando erro. Deixa eu ver se tem mais. A princípio, deu um vermelho aqui no end, mas eu acho que não é isso, não. Quando funcionar, onde está aqui embaixo, ó, código não compilado é porque deu errado, né? Quando ficar compilado, esse negócio aqui some e o asterisco sai do no name. Eu com asterisco, então, enquanto está com erro. Ele está pensando. O erro da compilação acontece porque o Profit não utiliza daily numbers, não. Paralelo desempenho, daily result, controlando corrente position. Ele fez uma gambiarra ali qualquer. Para gerenciar o limite máximo de stop loss diário, exemplo 5 loss. Está me escrevendo isso aqui. Com 100% de precisão no robô, a melhor prática é usar a aba gerenciamento de risco que fica nas propriedades da própria automação de estratégia dos Profit. Lá você pode marcar caixinha de perda máxima ou de mais operações. Aqui, ele já me deu um esculacho. Falou assim, isso aqui você não bota no robô, você bota lá na gerenciamento do Profit. Interessante, né? O robô tá só para dar o sinal de compra e venda e o gerenciamento de risco vem do outro lado. Ok, eu vou botar esse código novo que ele me deu. Se der errado, a gente tira esse limite e faz o corretinho lá. Tá. Copiei o código. Tomei esculacho do Gemini, que eu estou mandando fazer um robô que não é assim que se faz, né? Fazendo ao vivo, é assim que funciona. Change down, Ctrl C, Ctrl V. Vamos cruzar os dedos. Foi. Ó, e deu compra no índice aqui no meu robozinho, viu? Piscou verdinho ali, né? O que é esse no name? É o meu segundo robô. Meu segundo robô. Esse é com. Meu segundo robô, Cruz Média Móvel, XMM, cruzamento de média móvel. X média móvel de 9 do Gemini. Vou botar aqui que foi do Gemini. Vamos apertar agora execução para fazer o backtest lá no índice. Backtest do índice, mandamos executar, vamos passar para 5 minutos. Média móvel está traçada, ele está plotando lá. Olha a diferença do robô do Gemini para o meu. Muito mais rápido. E ele fez aqui, ó, sell e o sell to cover, as duas entradas, duas compras, duas vendas, duas compras, duas vendas. Estão vendo 15 minutos, nos 5 minutos ele não foi muito bom, não. Eita, olha só. Ficou ruim esse robô, hein? Tava mais bonito o outro que alavancava, né? Quando voltava abaixo da média. É interessante isso. O meu robô mais simples está dando um show nesse.
30 minutos. Aqui ele foi no diário, né? Também não tem crescimento, ó. Ele foi, depois reverteu. Mas num tempo maior, ele parece estar saindo melhor. Vamos ver 60 minutos. Estava ganhando, perdeu um monte, zerou, buscou tudo. Gráfico diário. Esse no diário ele vai fazer operação. Ele não vai fazer operação no diário porque eu dei uma instrução de day trade para ele. Né? Então ele não vai conseguir fazer a segunda barra dentro do mesmo dia. Então ele não vai funcionar. Gráfico de Renko, vamos ver. Gráfico de Renko. Vamos começar com o 21R. Negativaço, né? Por que dá tão negativo assim um cruzamento simples de média móvel? Dá mais índice. Porque no day trade, quando cruza a média, normalmente você já está muito longe da mínima, né? Se for para compra, você já vai estar muito longe da mínima. Se for na venda, você vai estar muito longe da máxima. Então, boa parte do movimento do dia, você já vai ter perdido, né? Os movimentos são meio lentos. Aqui a gente botou uma média de 9. Talvez uma média de 3 períodos funcione melhor. Eu não sei se ele aceita a troca aqui. Deixa eu ver se ele aceita a troca aqui. Para 3. Deixa eu ver se ele vai mudar. Acho que não mudou, não, né? Aqui você pode começar a tradar limite máximo de quantidade. Não, a quantidade máxima é só uma mesmo. Está aceitando a troca, né? Deixa eu botar aqui média de 15. Se ele aceita. No 2 ele está mexendo. Quantidade. 60. Acho que aqui ele não está aceitando, não. Eu acho que ele não está aceitando, não. Tem que mexer lá no editor da estratégia, realmente. Entra aqui na edição. Vou entrar na edição da estratégia. Pam, 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 pam. Abrir estratégia. Minhas estratégias. Qual foi essa que a gente botou? Era IGM, né? Meu segundo robô, tá aqui. Eu vou trocar a média de 9. Selecionar a estratégia. Cadê? Cadê selecionar? A estratégia ela está escondida? Vou botar aqui a média de, sei lá, de 3. Eu acho que uma média mais rápida talvez seja melhor. Vamos ver. Só para testar aqui a 3. Salva, lapisinho. Então, cruz média móvel 3. Só para testar. Teste de cruzamento. Teste de X. Melhorou um pouquinho porque ficou positivo. Ó, como é que já começou a ficar crescente. Aí gostei, hein? No 21R com média de 3. Parece que ficou melhor. Já deu um upzinho aqui. Aí, ao invés de selecionar tudo, vamos puxar semanal? A semanal. Play aqui. Ver se ele na semana vai mandar bem. Vou cair, perdeu. Eu não estou vendo os sinais aqui. Estou vendo os sinais. Acho que tem. Ele deve estar limitando nas 10 entradas. O 21R é muito rápido. Mas aí evita também o overtrade. Vamos botar aqui máximo de operações 50 para ver se ele dá uma desentupida aqui no 3R. Salvar de novo. Vou aumentar o número de operações. Ele está parando mais cedo. Vamos dar um play de novo. Vamos ver se ele vai. Ó, eita, era melhor ter parado nas 10, hein? Cruzamento da média de 3 no ranking de 21 não foi bom, não. Vamos ver o 3 minutos. Ó. O IN no 3 minutos ficou pelo menos positivo, mas tomou muito sufoco. 18R
praticamente fica negativo quase o tempo todo, dá uma melhoradinha. E olha como é que ele ainda para de operar, né? Parece que é na hora boa. Vou botar 100 operações. Haja corretagem para 100 operações, né? 100 operações deve ser caríssimo para pagar isso depois. Tem que ficar muito positivo para dar certo. Não fica tanto, né? Ele só dá uma melhoradinha depois. Vamos fazer aqui 3 R's. Assim que a gente faz o backtest, ó. Bota ali na mão e vai mudando o período. O período demora de fazer que a gente digita. O problema é, o que é mais chato é você ir trocando aqui quantidade de operações, máximo de stop por dia, mínimo de não sei o que. Aí que você, na versão ultra do Profit, você consegue calibrar já essas coisas de uma vez só. Tem alguns limites lá de análise combinatória também. Mas assim, não foi de todo ruim, não, viu? Para começar a mexer, não foi de todo ruim. Vamos fazer um outro robô de setup da praia. Vou tentar fazer aqui, se eu consigo. Eu não sei se ele consegue pegar o valor do ajuste, mas vamos tentar. Monte um robô que verifique o valor do ajuste do índice. Vamos fazer primeiro para o índice, tá? Um valor para o ajuste do índice. Se a primeira barra, se a abertura do dia, né? Se a abertura do dia for menor que o ajuste, for menor que o ajuste, faça uma compra com alvo no ajuste e stop de 500 pontos. É isso. Se a abertura do dia for maior que o ajuste, faça uma venda com alvo no ajuste e stop de 500 pontos. Ah, Giba, mas o stop é muito maior do que o tamanho do gap. Provavelmente sim, mas o índice de acerto é de 80% mais ou menos, que a gente sabe. Então vale a pena fazer. E se chegar perto dos 500 pontos, a gente pode aumentar a mão. Né? Tem umas características ali para a gente tentar otimizar o resultado. Mas para a gente testar assim rapidamente o que seria o setup da praia, seria isso aqui. Tá bom? Eu não vou botar stop, não vou botar mais nada assim demais. Alvo stop ele já tem, né? Não tem prazo. A gente vai zerar na mão até o final do dia. Deixa eu avisar ele para zerar na mão, né? Caso não atinja ninguém, nem alvo, nem stop, encerrar a posição às 16h30. Nossa, a tela tá piscando sem parar. Meu Deus, tô numa boate. É porque mudou tudo aqui, ó. Mudou a tela, né? O... Normalizou? Fala, Volney, voltou para a tela normal ou não? Voltou. Ele apagou uma tela minha lá de cima. Aquilo que eu tava falando. Tem uma tela minha específica, eu acho que o cabo não deve estar muito bom. Eu já encomendei, chega amanhã. Então eu falei aqui, cadê? Cadê meu robô? Não é essa aqui não. Eu vou botar aqui. Monte o robô que verifica o valor do ajuste do índice. Se a abertura do dia for menor que o ajuste, faça uma compra com alvo no ajuste, stop 500 pontos. Se a abertura do dia for maior que o ajuste, faça uma venda com alvo no ajuste, stop 500 pontos. Caso não atinja nenhum dos dois, encerra a posição de 4,5. É simples, né? Esse daqui está bem simples. Depois a gente pode elaborar e subir 450 pontos, fazer mais 2 vendas. Né? Se estopar e voltar, a gente pode criar mais uma regra. A gente pode fazer robôs em cima dos robôs. Então tá aqui, ó. Prior Coach já achou, busca o ajuste oficial do último programa calculado pela B3.
Execução de um trade por dia, operou hoje a variável do robô já impede que faça novas entradas, inclusive ele está dando umas aulinhas aqui, né, de como se comportar. Isso é muito legal porque ele é didático aqui. O Gemini faz isso, eu acho que o Claude não faz isso, né? Então ele considera aqui as variáveis, hora do encerramento, tudo que eu passei bonitinho. Espero que não tenha nenhum erro de sintaxe. Vamos fazer um novo aqui. Ver se funciona. Lapisinho, erro de sintaxe. Tudo que eu temia. Erro de sintaxe. Aonde? Par number. Vou mandar o print para ele, que deu erro aqui. A gente fala, corrija. Erro. Só mandei isso. Erro. Ele vai corrigir. Código 100% corrigido testado. Copiado. Ctrl V em cima. Aceitou, ó, compilado, ó. Ficou aqui, tá vendo, ó? Tiquezinho, código compilado. Isso é bom. Esse que a gente fez foi setup da praia, né? Robots. Setup praia. Vamos ver se vai dar certo. Pelo menos ele lança as ordens no início do pregão. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver se ele plota aqui no gráfico também. Execução, backtest. Dá um zoom aqui. Índice futuro, índice fut. Vamos ver como é que ele se comporta. Vamos pegar aqui 3 meses. Ó. Um contratinho só, gente. Tivemos aqui, ó, durante um bom período no crescimento. Aí ele deu umas erradinhas. Agora já tá voltando. Ficou bom esse setup da praia, hein? Um contratinho. Olha quanto ele tá dando aqui, ó. 2.430. Não sei se é pontos ou reais. Deixa eu ver aqui. Patrimônio. Um contrato, né? Ele tá fazendo 2, né? Ele tá fazendo 2. Deixa eu ver se com um ele cai pela metade, para 1.100. Aumentou a quantidade. Aumentou? Tá mantendo. É um contrato só. E manda é aqui. Tá aí, comprovado, hein, que o nosso setup da praia não é ruim, não, hein? Basicão, basicão. Olha só. Tá certo isso, gente. Tá comprando barra de fechamento ou tá comprando abertura? Não tá comprando abertura, né? E tem um céu, baita aqui atrás. Tem que depurar alguma coisa aí de primeira barra do dia, né? Baita cover. Enfim. Ele vai verificar em relação à abertura se não operou hoje. Deveria estar certo o comando, né? Mas seja lá o que for, eu gostei disso aqui, tá? Vamos fazer o teste só no dia de hoje? Vamos ver. Hoje. Botar o gráfico de 15 minutos. Não deve mudar o financeiro, né? A gente não botou alvo, né? Ele fica. Ele só faz a compra e fica até 4,5. A gente botou só o loss e não botou. Ah, não, o alvo é o ajuste, claro que botou. Ele ainda não bateu o ajuste, então tá certo. Ele abriu com gap de alta, fez a venda na primeira barra. Ou seja, ele não vendeu na largada, né? Não vende a primeira barra, ele não consegue fazer isso. Não, só uma operação por dia, Halley. Ele só faz um trade, que é o setup da abertura. Ele abre o dia, ele verifica o tamanho do gap e está posicionado aqui na venda, tá vendo? Ele só faz uma operação, ó. Deixa eu abrir aqui o código para você ver. Esse é o setup da praia, só uma operação. Aqui, ó.
Encerramento do trade, se não bater o ajuste, ele vai zerar às 4h30, não tem ali azar móvel. Não. Ele só espera a primeira barra para começar. Começou a barra, ele faz a conta. Ele vai ter o ajuste, né? Antes ele não tem o ajuste. Ele só vai fazer uma operação mesmo. Ele tem aqui um negócio que eu estava lendo que ele fala exatamente isso, né? Que é a obtenção, reset do controle do início do novo dia, ó. Ele faz aqui o controle do dia. Se tem operação hoje, ele mostra que tem que encerrar mesmo, não tem que ter nada. Se não tiver operação, ó, se tem posição, encerra qualquer coisa às 4h30. Ele faz esse ajuste da posição no próprio robozinho que ele montou. Hora de encerramento. Vocês querem esse código aqui para vocês testarem, mexerem em alguma coisa? Eu dou uma colada aqui no chat. E ficou legal, né? Para começar um trabalho e você aplicar, eu achei bem legal. Aí, Vonei. É esse aí, ó. Ficou bem legal isso, hein? Para começar o dia, bom. Então a gente viu como é que ele faz. Agora vamos tentar botar isso para rodar na prática, né? É que eu nunca fiz isso, olha só que interessante, né? Vou tentar rodar ele aqui no meu. Fechei o Profit. Eu fechei o Profit. Vamos esperar ele abrir novamente. Enquanto isso, a gente vai vendo as maiores altas, maiores baixas. Será que ele volta? Não quer voltar a trabalhar, não. Ele aproveitou que eu desliguei e ficou desligado para sempre. Primeira live de Profit que a gente fecha o Profit, né? Isso aqui é só comigo, gente. E ainda não fiquei mudo hoje. Volto pro backtest. Volto. Você quer fazer quais testes lá, Vomar? Eu quero jogar ele agora para operar. Eu quero ver a gente botando o robozinho para executar aqui, se a gente consegue. Se não for mudo, já estamos no lucro. Exato. Aqui está o robozinho, né? Do setup da praia. Infute. Período de análise mensal. Vou esperar ele voltar com tudo aqui. Tá pausado, né? Tá pausado. Só ele tomou umas pancadas aqui. E a gente tem que começar a descobrir, talvez, a gente operar ele no renco mesmo. O Mariano estava falando que ele não estava conseguindo fazer o setup da praia porque ele espera a primeira barra. Deixa eu ver aqui uma coisa. Um minuto ele já dá uma melhoradinha. Dois renco é maldade, né? No renco ele não vai, não. Ih, olha no do renco. Foi. Operou hoje no renco. Ó, virou para venda de novo aqui, ó. O robozinho de back cegado. Na verdade, é um indicador que pode virar o robô, né? Olha lá. Virou para venda. Então, esse aqui é uma regra de exploração e o indicador que já me dá o alerta, tá? Que eu criei lá no IA. Regra de exploração com o robozinho. Ele fica aqui apitando para mim. Dá um show à parte isso aqui. Vamos voltar lá na automação. Aqui já é outra coisa. Aqui está cenário de back. Vamos fechar isso aqui. Eu quero ver se eu consigo botar ele. Vou pegar um gráfico limpo aqui. Deixa eu pegar esse gráfico limpo. Isso aqui não é limpo nem aqui, nem é China, né?
Você tem um combo aqui. Aqui foi o indicador supremo que eu criei. Aqui em cima é comprado, aqui embaixo é neutro. Tem uma linha vendida. Legal. Isso aqui é misturando MACD, FR. Isso aí eu mostrei nas outras aulas. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver como é que faz para a automatização rodar. Outro dia eu achei isso aqui. É a próxima aula. Estou tentando antecipar a próxima, né? Opa. Automação. Vamos lá. Tenho medo de fechar o. Eu já fechei uma vez na cara, tenho medo de fechar de novo. Vamos ver aqui. Automação. Automatizar. Robô setup praia, ó. Tá no 2 renco, mas eu não quero 2 renco. Eu vou cancelar rapidinho. Quero no 5 renco. Para. 5 minutos. 2 minutos. 1 minuto. Vou deixar no 1 minuto só por causa do teste, tá? Falou para botar só hoje, né? Só para ver a barra de hoje. Isso é só hoje. Abriu, não chega a estopar, volta. Isso aqui é o comportamento dele ao longo do dia, porque com a posição aberta é o movimento do mercado. Ele está vendido, o mercado está caindo, chegando perto do ponto. Deixa eu ver aqui a automação dele, como é que funciona. Salve sua estratégia antes de automatizá-la. Vamos salvar. Salvo, né? Robô setup da praia. Basicamente é isso. Subscrever, subscrever. Salvei. Precisar. Ó, 5 minutos. Robô setup da praia. Parâmetros. Stop em pontos 500. Quantidade de contratos, 1. Hora de encerramento. Só tem esses parâmetros que a gente criou. Se a gente criasse mais parâmetros lá na IA, eles iam aparecer aqui. A gente pode criar aumento de exposição, talvez stop móvel, mas stop móvel a gente vai fazer numa outra colocação. Gestão de risco a gente faz fora também. Nome do robô setup da praia 1 que ele criou. Índice futuro, quantidade por ordem só 1. Então, vamos fazer com 5, que 5 dá o mesmo número em pontos, né? Pontos e financeiro ficam iguais. Quantidade máxima de posição somente 1 também. Então vou salvar aqui. Quantidade máxima menor que a quantidade por ordem. Quantidade máxima. Verdade. Quantidade de 3. Agora sim. Tá pausado, pausado, pausado. Vamos botar para ele operar nos 5 minutos, ó. Play. Aí pediu minha senha para envio de ordem. Peraí, eu vou tirar daqui rapidinho. Tá. A estratégia robô possui acesso a contextos posicionais dentro de escopos condicionais de leis que gera problemas de execução de automações, pois possuem componentes indefinidas. Mandei, tá lá. Não é um robozinho simples que vai sair comprando e vendendo que nem um doido, que é só o setup da praia. O que ele vai fazer? Ele vai lançar as ordens, ele vai executar a primeira barra quando perceber. Fechou a primeira barra que ele vai operar, o que não é bom, tá? Não é o ideal. Então, se eu botar 5 minutos, ele vai esperar 5 minutos para atuar. Se eu botar 1 minuto, talvez melhore a nossa posição. Mas o ideal é que fosse, né, na abertura o segundo ticker. Eu vou ver se eu consigo fazer isso de alguma maneira. A gente botou ele para operar. Deixa eu ver se ele está plotando aqui a operação. Ele fica lá em automação mesmo. Ele não vai ficar aparecendo aqui no gráfico, pelo que eu estou percebendo. Ele já está zerado, né? Vai ficar só no gráfico. E a partir de agora, foi o que eu não mandei operar, não vai ter sinal, porque o sinal é na abertura. Então, vou deixar ele rodando amanhã às 9 horas e mandar executar.
Sinistro isso, né? O tique a tique, não tem problema não, Rodrigo. Olha, agora virou para compra, o mercado já ficou chatinho. Deixa eu ver se o tique a tique ele aceita. Boa ideia. Tique a tique pode ser que ele aceite. Só clicar aqui do lado, né, que ele sai para tique a tique. E aqui tá com o robô high-low. Foi o outro que a gente fez antes, né? Tique a tique. High-low close, tique a tique. Isso aqui é bonito de ver, hein? Olha isso aqui que bonito, gente. É uma linha crescente contínua. Bom, esse aqui foi o robô high-low que a gente fez. Eu botei 3 R's no índice e cliquei aqui o tique a tique, né? 8 períodos de high-low. Bonito isso aqui, hein? O alarme dos backrooms está tocando no meu Prof. Pode ajudar depois? Fala, Valmar, vou ver como é que faz ativar o alarme, porque ele é automático, teoricamente. Tem que ver o som, como é que você configurou. Se você está com o volume saindo direitinho, deve estar, porque minha voz está saindo, mas ele já é um alarme feito no próprio índice. No próprio indicador já tem essa instrução do alarme. Você já é meu mestre agora, eu tiro as dúvidas com você. Como é que você está me perguntando alguma coisa, Valmar? Gente, gostei disso, hein? Quer o print desse código? Se quiser, eu dou esse código agora. Só para quem está ao vivo. Quem tiver depois. Aí eu não sei. Boa. Deixa eu mandar aí. Ficou bonito isso, cara. Ficou bonito mesmo. Vamos editar aqui. Abrir a estratégia. Esse é o robô Hello. Estratégia robô Hello. Robô Hello. Selecionar estratégia. Se não selecionar estratégia, ele some. Setup da praia, robô setup da praia. Cadê o robô Hello? Meu robô. Robô Hello, cadê ele? Acho que é melhor digitar, né? Mais fácil, né? Mas aqui eu tô com medo de abrir, ó, selecionar, ele tá... agora foi. Ele tava abrindo invisível. Robô Hello. Depois eu vou colocar lá no... Quem tiver no YouTube assistindo depois, eu vou colocar isso na descrição do YouTube, algum link para baixar no meu site, tá bom? Ficou legal, ficou, hein? Show. Esse aqui tá 5 minutos, 1 minuto. Vamos ver se no minuto ele muda. Esperar um pouquinho para ele calcular. Se eu apertar a execução, ajuda. Foi bem. Isso aqui é 1 minuto do Robô Hello. Olha, ruim não tá, né? Pelo menos o de hoje. Vamos ver na semana.
O dia que fica lateral que é complicado, né? Começou tomando fumo. Ontem foi fumo. Hoje ganhou mais que o dobro de ontem. Mas hoje também, né? Pegou aquela alta toda. O robô faz isso, ó. Só foi gerar de novo lá no finalzinho. Quando sobe muito, o problema é voltar. A gente tem que criar filtros, né? Operar, pegar 3 bons movimentos, ou um bom movimento já não opera mais no dia. A gente pode ir criando regras e colocando todas no robô. Por exemplo, ganhou 1.000 pontos no dia, bota stop de 900, né? Ou 100 pontos abaixo dos 1.000 e deixa andar. Aí, por exemplo, você pode travar os lucros, né? Se chegou a X, não devolver mais do que, sei lá, aqui 430, bota o stop no dia, se voltar a R$ 50 já não perde mais. Alguma coisa assim. Para checar a estratégia do High Low, você vai buscar nas suas. Você baixou, né? Então, todas as estratégias, você vem aqui em abrir estratégia, nessa setinha aqui, ó. Abrir estratégia, minhas estratégias. Aí eu tenho o High Low, que é o que toca. Ali quando inverte. Cadê o High Low? G-Backs, High Low top, né? Backs, High Low, sinal top. É esse aqui. Tem um alarme, tá vendo? Ó? Ele tem um alarme criado. Estratégia que ele toca esse barulhinho aqui, ó. Uma regra de alarme. Faz a regra de coloração e o alarme. Tem a setinha, tá vendo? Plot text. Todo bonitinho aqui. Agora, como é que eu criei o alarme? Eu não lembro, te juro. Eu acho que foi à mão que eu fiz isso. Tem aqui no Block Builder. Acho que foi aqui pelo Block Builder. Opa, estratégia. Block Builder. Foi por aqui. Acha uma cotação ou indicador para iniciar. Acho que foi por aqui. E ele tem as regras, ao invés de você formar uma regra de coloração, o teu então passa a ser um alarme, um alerta aqui. Ó. Foi alguma coisa assim que eu fiz. Alerta. Eu jogo o alerta aqui. Ele faz o alerta e solta o bip. Mas você pode pedir para a IA fazer o alarme que ele faz. Certeza que faz. Foi assim que eu fiz também. Eu pedi toque, música, foi um negócio desse que eu falei. Você não tem minha estratégia em estratégia? Você não tem isso aqui? Central de estratégia, minhas estratégias? Você não tem essa aba? Sua versão é Pro? E você baixou, né? A partir do momento que você baixou, ela tem que estar lá. Deve estar somente em estratégias, então. Estranho. Quando você abre aqui, o que ele mostra aqui? Abrir estratégias. Não tem essa aba. Então faz o seguinte, olha, cria uma nova estratégia em branco, faz isso agora, ó. Cria uma estratégia em branco e vai pegar o código que eu vou te mandar aí. Eu vou te colar aí, tá? Vou abrir aqui a minha. Tá vendo que tá o alarme aqui? Eu vou colar ela para você, tá? Você dá um Ctrl C, Ctrl V e bota como se fosse sua estratégia. Aqui, ó. Ela aí, ó. Se ela não tiver com alarme, aí a gente vai fazer essa pesquisa aí para a última aula, tá? Amanhã a gente mexe durante o dia. Eu tento achar esse negócio aqui com vocês. Agora você cria a sua nova estratégia, salva ela como sua, tá? Mesmo nome, mantém o nome ali para não dar diferença. Estratégia modificada, robô setup da praia. Central de alerta.
Depois eu tenho que ver esses robôs aqui. O que eu aprontei aqui de bagunça, ó. Central de alerta. É que eu estou ensinando a dirigir a Ferrari, só não sei onde está o pedal do freio, né? Acelere a 350 km por hora na reta. Estamos entrando na curva. Onde é o freio? Ah, não sei. Cuidado, tá, gente? Eu estou usando simulador, hein? Olha lá que vocês vão operar aí na conta real, hein? Bastante cuidado. Testem antes sempre no simulador, né? Vê ali o backtest. Isso é importante, esse disclaimer, tá, turma? Aqui os alarmes, ó. Sinal do hello. Alarme. Alertas. Acho que foi aqui, ó. Central de alertas que eu fiz. Deve ter sido por aqui. Depois a gente vê isso com calma. Agora eu não vou conseguir mexer nessa parte que eu não lembro, não. Mas que tá bonitinho, tá. E fica tocando esse gongo, bombo, sei lá, bumbo. Achei isso bem legal. Agora, na quinta-feira que vem, a gente pode trocar e tirar mais dúvidas, né? Eu acho que eu passei praticamente tudo. Valeu, copiou isso. Hello, já vamos tentar amanhã. Ah, isso aqui não vou botar lá no público, não, tá doido? Deixa quieto lá, senão o pessoal fica maluco. Isso aqui é só nosso, tá? Hello de 3, já pensou que doideira? Mas ficou bonito, guarda pra vocês. Se a gente espalhar, ele para de funcionar. Ainda tem isso, Omar. As boas, isso aqui é ouro, tá? Isso aqui é só nosso. Se a gente espalhar, estragou. Tá? Deixa só pra gente. Só pra quem fez a aula aqui. Segredo de Estado. Tem uma estratégia que é crescimento. Lembra quando eu comecei que eu falei que assim não serve, né? Quando faz assim, é bom. Pô, aqui o meu tá 3 R's. 3 minutos, 3 R's. Né? Configurado lá original. Aqui, ó, 8 high-low, 24 ticks de alvo, um contrato. Aí, esse aqui eu botei gain, ó. Eu limitei o gain, 24 ticks, tá vendo? Preço-alvo, 24 ticks, stop 8. Eu criei uma regra de 3 retornos riscos. Foi legal isso. Fiz ele tanto pro dólar quanto pro índice, esse robô high-low aqui. Esse ficou bonitinho. Vamos ver no dólar se ele também consegue ganhar dinheiro. Vamos trocar pro dólar, WDO FUT. Se ele ganhar dinheiro no dólar também, eu vou ficar doido. Deixa eu botar aqui a semana. Não, o dólar ele perdeu. O dólar perde bastante. E o curioso é que é no 3R, né? O dólar não ganha, não, ele ganha no índice. A gente operou o high-low, né, o 3 renco do dólar. Na nossa estratégia dos VEX cegado, ele ganha muito mais no dólar que no índice, mas aqui no seco, ele está ganhando muito mais no índice que no dólar. Mas ele está dando venda agora, tem alguma coisa errada. Eu vou dar uma depurada nisso aqui, que isso aqui não está muito bonito, não. Estou achando estranho. O certo depois é a gente pegar a estratégia que a gente criou, ver se o gráfico está fazendo exatamente, né? Os pontos de entrada estão sendo exatamente como a gente pediu. Eu estou achando que o dólar aqui não está legal, não. Ver se tem algum erro de calibragem no alvo. É que 24 ticks de alvo para o dólar. Não, 8 ticks de stop. São 4 pontos. É que são 12. Não, não está nenhum absurdo, não. Não está nenhum absurdo. Só que ele compra quando cruza o high-low, né? E não no pullback. Eu acabei descobrindo um indicador aqui que eu gostei pra caramba, que foi no nosso primeiro indicador. Não sei se vocês repararam. Ele estava fazendo a venda do índice toda vez que ele
perdia a média, lembra? Ele já vinha vendido, ele rompia a média e voltava, que era o pullback. Toda vez que ele fazia um pullback da média e voltava, ele dava uma venda. E essas vendas costumavam ser as melhores, né? Interessante a gente, de repente, pegar só a segunda parte também. Essa da alavancagem. São coisas para a gente agora botar para testar individualmente e descobrir aí sinais consistentes usando todo esse manancial que tem lá no de ferramentas, né? Assim, só para a gente ilustrar novamente, né? Qual o nosso acervo de coisas a se fazer, né? Quando a gente entrar aqui no Block Builder, criar uma estratégia por aqui, queria saber como é que configura para ele sempre abrir com a janela livre. Né? O que a gente pode construir aqui, tá? Compra mercado, venda mercado, tá vendo? Bate cover, bate sell, são zeragens. Tem várias informações de execução. A gente pode combinar indicadores, plot cell, color, plot style, set plot, IP, largura. Olha a quantidade de coisa que a gente pode colocar. É alerta, texto, cor. Aí pode combinar abertura, fechamento, máxima, mínima, quantidade negociada, volume, com, tirando minhas estratégias, né? Osciladores. Você pode testar ferramentas comprando e vendendo usando acumulação, distribuição, Aron, CCI, Davos, a quantidade de indicadores que já existem prontos, índice força relativo, estocástico, momento, money flow. Só que tudo a gente pode testar para o range, botar condicionais em cima de outros indicadores, eu acredito que também dê para fazer. Já são 5 horas, mas se vocês tiverem depois uma ideia, quiserem combinar, comprar toda vez que romper a média de 21 para cima, com o IFR superando 50, e eu estava vendo aqui, dá um jeito até de fazer cálculo de Fibonacci, cara. Não dá até para tentar estimar o Fibonacci de X barras, sabe? E já botar alvo em cima disso, stop em cima disso. Tudo isso aqui pode ser combinado. Bandas de Bollinger, momento, comprar quando furar a banda de baixo para cima. Olha que barato. Fazer um robô de banda de Bollinger. Se ela tiver aberta e cruzar de baixo para cima, você faz a compra. Se ela tiver, aí você tem que pegar o bandwidth, calcular a média de 2 períodos, né? Calcular a volatilidade implícita. Tá? Para não pegar a banda fechadinha, né? Combinar IFR com média de 21 com banda de Bollinger. Isso aqui é um mundo. Olha a quantidade de indicadores que tem para a gente testar. Tem até o RAFI aqui, ó. Tem RAFI, tem Gbeck cegado. Tudo pronto. Tem Didi, tem Coen. Legal. Aí é um mundo, gente. Tem o Valeri. Não faço a menor ideia do que faz o Valeri. E se vocês tiverem alguma coisa legal, quiserem me mandar, me manda por e-mail. Manda no meu pessoal, gibacoelhojr@gmail.com, tá? Eu vou encerrar a gravação e vou fazer aqui um backup aqui, arrumar meu computador.